No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Estamos de volta com o Show da Tarde. Eu me chamo Fátima Berreta e hoje nós temos a honra de entrevistar o doutor Rogério Portanova, advogado e professor do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vai ser um prazer poder fazer as reflexões com você sobre um tema tão importante para o nosso país, que é o Congresso Nacional, ocorrido em Brasília, do Partido Socialista Brasileiro, que contou com a presença do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria que você destacasse para nós alguns pontos importantes em relação às discussões feitas nesse congresso, para esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fátima Berreta. Obrigado a você, telespectador. A gente que está sempre do outro lado entrevistando o pessoal, agora é entrevistado, vai ter que dar conta do recado e a gente fica até nervoso quando é entrevistado, né? Então vamos lá. Para começo de conversa, o Partido Socialista Brasileiro tem uma longa história desde 1947, na sua fundação com João Mangabeira. Contou com várias personalidades, como Evaristo de Moraes Filho, como o escritor Rubem Braga, e depois houve a sua refundação em 1985, acredito que já com Jamil Haddad, Antônio Wais, e posteriormente com a vinda de uma série de personalidades que permitiram o partido se estabelecer e se consolidar até hoje, né? Sobretudo Miguel Arraes, quando volta do exílio, sai do MDB e entra no Partido Socialista Brasileiro, depois se elege governador por vários mandatos. E eu vou ficar por aqui porque eu não quero contar da história do PSB, e sim da importância que ele tem de ser, desde a sua fundação, um partido que aliava socialismo com democracia, se distanciando e se diferenciando de outros socialismos autoritários ou que admitiam a presença de um único partido na sua gestão. Então ele tem essa trajetória de um compromisso com a democracia. E hoje o Partido Socialista Brasileiro é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e que teve no Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro a eleição de João Campos, que é o prefeito de Recife, atualmente prefeito mais bem avaliado, e o destaque que a gente teria é a gestão de Carlos Siqueira, que durante 10 anos e 7 meses ficou à frente do partido, e é muito interessante porque ele não é um ente parlamentar, ele não é um político com representatividade, e sim um militante que no seu próprio livro ele escreve, nunca teve aspirações de ser dirigente, sim um militante de uma causa que ele acreditava. E acredito também que é muito difícil ver hoje pessoas que não têm cargo político assumir a presidência nacional de um partido com a relevância e a importância que ele teve durante esse período. Lembrando que antes dele, quem foi presidente foi Eduardo Campos, que teve uma morte trágica num acidente de avião durante o período da sua candidatura a presidente da República, e antes de Eduardo Campos, o próprio Miguel Arraes, que era o seu avô. Como eu falei, não quero falar aqui da história do processo, mas do que de mais importante veio a acontecer, que foi justamente a eleição desse jovem, 31 anos, que é o prefeito mais bem avaliado do Brasil. E o que eu vou falar aqui, que não falou em nenhuma rádio, em nenhuma televisão, e que na realidade eu poderia dizer é uma espécie de furo de reportagem que está sendo dado pela Prime TV, está muito claro para os militantes do Congresso, para os seus parlamentares, para os seus dirigentes, que João Campos está se preparando para assumir o lugar do pai, ou seja, provavelmente será em 2030 um dos candidatos a presidente da República,
honrando essa tradição socialista, democrática no campo da esquerda e renovando tanto em ideias quanto na juventude. Isso só a MTV pode trazer aqui para vocês, porque eu estava lá cobrindo o evento e posso dizer desse sentimento que teve o Fátima Berreta. A eleição do João Campos, ela tem um peso muito grande na área política, porque, como você bem destacou, ele está honrando esse legado do seu avô, do seu pai, que foram grandes políticos, né? E conta e trazem toda uma história, deixaram todo um legado de transparência, de dignidade nesse campo, né? Sem dúvida nenhuma, só que Miguel Arraes é bisavô. Ah, bisavô. Ele é avô do Eduardo Campos, bisavô do João Campos. Isso. E como o senhor destacaria, como o senhor avaliaria as questões dos índices, né, dessas pesquisas pré-eleitorais que vêm sendo feitas em relação à aceitação do presidente e também a questão dos índices em relação aos candidatos? Vamos lá, Fátima. Então, Vamos lá. Essa é uma questão paralela ao Congresso, depois nós vamos voltar ao Congresso, mas saíram os últimos índices de avaliação do governo federal, dos quais são os piores índices que o governo Lula já teve praticamente em todas as suas gestões, que se aproxima muito dos índices de Dilma Rousseff quando ela sofreu um verdadeiro golpe, que foi o seu impeachment. E é importante salientar que, embora os dados e os índices sejam positivos com relação ao governo, seja com relação à inauguração e, vamos dizer, a transposição do Rio São Francisco, que está levando água para todo o semiárido nordestino, seja com relação aos índices de aumento do emprego, tanto formal quanto informal, nós temos uma avaliação muito ruim, muito baixa do governo Lula, e essa avaliação acabou se refletindo também em pesquisas eleitorais, pré-eleitorais que se fizeram, onde pela primeira vez em praticamente todo o mandato do Lula, ele chega atrás de dois dos seus adversários no segundo turno, tanto a Michele Bolsonaro quanto o Tarcísio de Freitas. E isso realmente é algo, de uma certa maneira, preocupante, porque o único presidente que não se reelegeu foi Jair Bolsonaro, e isso está dentro de um horizonte que vai ser pensado, mas é importante salientar também que ele tem toda a máquina na mão, todo o governo federal, e ainda estamos muito longe das eleições. E o doutor pode destacar bem rapidinho para nós, em relação ao discurso do presidente, alguns detalhes em relação ao discurso do presidente Lula, no que se refere aos conflitos na Palestina, por gentileza, bem rapidinho. Claro, mas esse é um ponto essencial. O presidente Lula deu uma posição do governo brasileiro condenando o verdadeiro genocídio que acontece na Palestina. Ele deixa muito claro de que chama as congregações internacionais e a ONU a se posicionarem a respeito do massacre que vem acontecendo na Palestina, que não pode se perpetuar, mas eu diria que ele precisaria dar um passo adiante, que é o que já acontece atualmente em um manifesto que foi feito pela jurista Carol Proner, chamando que o governo brasileiro rompa relações com o Estado sionista de Israel. Isso não tem nada a ver de ser contra os judeus ou ser antissemita, ao contrário. Muitos judeus são contrários ao que está acontecendo, e todos aqueles que querem a paz naquele espaço, que querem dois países autônomos, independentes, não conseguem se manifestar pelo massacre que está sendo ocorrido naquele país. Então, eu acho que o governo Lula poderia dar um passo adiante e romper relações com Israel, chamando outros países a fazer o mesmo, desde que a guerra termine
e que volte a estabelecer relações equilibradas e relações harmônicas para que nós venhamos a viver em paz e não em guerra. Muito bem, isso é muito importante. E o doutor Rogério poderia nos deixar para os nossos telespectadores as suas redes sociais, o seu contato, caso eles queiram maiores esclarecimentos, por gentileza? Claro, é um prazer receber todos vocês. Eu tenho um tal de @rogério.portanova, qualquer um pode me encontrar lá, pode me dar um oizinho e eu vou respondê-los. Embora seja muito ruim em rede social, eu realmente não sou dessa geração, mas está aí o recado. Fátima, foi um prazer estar com você. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o presente momento. Estamos aqui para esclarecer dúvidas, para trazer novidades, sabendo que a gente está sempre presente nos principais eventos que acontecem no país. E na próxima vez nós vamos falar sobre a visita do presidente Lula aqui em Santa Catarina, que não teve a presença do governador Jorginho Melo, que é uma vergonha para esse estado. Nós voltaremos já já com o Show da Tarde. Muito obrigada, doutor Rogério. Foi um prazer recebê-lo aqui conosco. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te